Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Guardando meus colegas Marcel Van Hatten, Giuseppe Riesgo e Felipe Camozato entrarem aqui para a gente bater um papo com vocês sobre as últimas. Assim que eles forem entrando aqui, já vamos recebendo-os. Espero que dê tudo certo, espero que esteja, na medida do possível, tudo certo aí com vocês. Na medida do possível, né? Sempre. Giuseppe entrou. Camosa. Giuseppe já tá aqui. Fala, Fala, Giuseppe. Beleza? tudo bem? Quanto tempo? Quanto tempo, cara? Saudade. Eu e o Giuseppe, a gente definitivamente não chega nem a ficar com saudades um do outro, né? A gente se vê todo dia. Já o Camozato, a gente vê uma vez Boa por semana, noite. uma vez a cada 2 semanas. Né? Fala, Camoza. Olha aí. E agora, só falta entrar o cara que a gente vê um pouquinho menos. Uma vez a cada 3 semanas, mais ou menos. Hoje eu mudei meu modelito, tô de branco em vez de preto. Deu uma mudada. Tô Olha aí, vendo que o rapaz. Giuseppe também veio pro branco hoje, ó. Que sucesso. Cara, eu fico sempre de preto, né? O pessoal até fala que eu tenho só uma camiseta, que eu tô sempre com. Ah, mas é o uniforme de vocês, né, cara? É o uniforme de Eu, te- vocês. eu tenho umas 25 camisetas pretas, cara. É Sério? impressionante. Teu Né, armário é Eu, tipo. Teu armário é tipo da eu, Mônica, assim, então. inclusive, eu sou acionista de duas varejistas de roupa, né? Uma é a Hering e a outra é a Lojas Renner. E eu só compro lá, né? Nas duas. É sempre camiseta preta, camiseta preta, camiseta preta. Grande. E cadê o Marcel? O Marcelo deve estar entrando aqui, ele estava pegando um café e Dicas de até. moda masculina com a bancada do Partido Novo. Estamos esperando tu entrar, Marcel. O Marcel falou que tá vendo. Ah, tá aqui. Pediu pra entrar. Marcel reclamou aqui em box, vão ficar falando de moda aí. Pô, Marcel, tema importante, rapaz. Tema importante. Vai lá. Olha aí, tá aí o Marcel. Eu tava acompanhando aí, vocês falando. Acompanhando as dicas de moda. Eu tô na moda camisa listrada aqui mesmo. Eu tô sem o tripé aqui em casa. E eu tô fazendo o modo Daniel José aqui de botar o celular encostado no laptop. E o que importa é que funcione, né? Mas, pessoal, É, vamos eu dar ia início dizer aí à para a nossa gente conversa para introduzir o ser o mais assunto. objetivo possível. Né? Fala Cara, aí, Marcel. levou um dia, eu acabei de chegar no aeroporto, quando eu saí de São Paulo, tinha 2 ministros dados, quando eu cheguei aqui tinha mais 4. Pô, parece É? que sempre que a gente combina uma conversa aqui, tem alguma coisa relevante que acaba acontecendo, a revelia do tema da conversa. A Tá? última vez, eu e o Marcel marcamos uma live para falar sobre a pandemia, e aí veio a soltura do Lula, né? O Lula acabou sendo inocentado, entre aspas, né? Sempre tem alguma coisa que acontece. O Marcel tinha falado que ele saiu, pegou o avião, tinha 2 ministros fora, chegou, tinham 6. A gente tinha trocado 6. É isso, cara. Pois é, rapaz. Quer começar comentando esses fatos aí, Marcel? Fatos curiosos, numa tacada só, 6 minutos diferentes. Claro, cara. Tem que colocar todos. Eu vou ter que me. Na verdade, são 3, né? Porque foram 3 Rolou um que trocaram rearranjo. de. Foi o rearranjo e 3 que efetivamente saíram, né? E entraram novos. Isso. Evidência da. Digamos assim, né? Então, saiu André Mendonça, entrou o delegado Anderson Torres na Polícia Federal. Ministério da Defesa, Fernando Azevedo e Silva foi demitido e entrou o general Braga Neto. Isso aí também está gerando um burburinho nas próprias Forças Armadas, né? Porque o Fernando Azevedo fez questão de colocar na nota que manter, né, as Forças Armadas dentro daquilo que é a supervisão constitucional. Então, tem gente já depreendendo disso que ele teve dentro daquilo que diz a Constituição e não ir além. O Ministério das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, saiu. Ele já tinha se demitido ontem, né? Porque quando ele fez aquele tweet lá Atacando a Cátia Gabriel?
já estava muito claro que ele estava de saída, né? Hein, Só pra pessoal, mim, o o áudio Marcel do tá meio Marcel tá cortando. o Marcel tá meio cortado. Não quer botar no 4G, hein, Marcel? Não sei se tá no Wi-Fi. Eu Mas pra mim, travei totalmente aqui, eu perdi tudo, na verdade. pois é, não sei o que deu, mas o Marcel tá um pouquinho cortado pra mim. Eu até tentei, eu até saí do meu Wi-Fi e botei no 4G pra ver se o problema era comigo, mas pelo visto não era. Melhorou, tá todo mundo reclamando aqui que tá cortando. Eu botei no 4G agora. Não sei. É porque, Então, como disse o Bruno Kozer aqui, chegou a trancar a internet de tão pesada essa live. Realmente, Bruno, todo mundo ganhou uns quilinhos na pandemia aí. Eu Especialmente tô tentando Calosado. perder, inclusive. mas vamos para o resultado. Ramos saiu da Secretaria-Geral da Casa Civil e entrou no lugar dele a Flávia Arruda, que é do PL do Valdemar Costa Neto. Então, o Bolsonaro já estava com o Centrão abraçado, agora está, enfim, com ele no Palácio do Planalto, né? E é uma deputada muito próxima também do Arthur Lira. E o André Mendonça, que é ministro da Justiça, vai entrar no lugar do José, e parece que ficou bem. Marcel tá muito cortado ainda. Tá ruim? Pra Tá mim, ruim, tá acho meio que a gente derruba o Marcel da conversa. Então falem vocês, aí de repente. Dá uma carregada no Wi-Fi, hein, Marcel? Uma coisa que eu já vi rodando sobre isso da deputada é que ela votou a favor da prisão do Daniel Silveira. Então, já de largada, já vi que uma parte no núcleo mais fiel ao governo já estava criticando a nomeação justamente por ser alguém que não está justamente alinhado com aquilo que, pelo menos, o Bolsonaro diz defender, né? Esse no ponto de vista ideológico e no ponto de vista da prática também, porque o Bolsonaro sempre disse que foi contra a troca de favores do governo com o legislativo, assim por diante, e ela é nada menos do que afilhada do Valdemar da Costa Neto, né? Ou do mesmo partido do Valdemar da Costa Neto. Então, enfim, mais um claro sinal do presidente de que ele está entregando o governo, né, a parte orçamentária para o Centrão, porque é ela que cuida dessa parte agora como secretária de governo. Agora melhorou? Melhorou. Aqui melhorou. Pessoal, melhorou aí? Estão ouvindo bem o Marcel? Ótimo. Muita gente perguntando aí sobre eleições 2022. Enfim, acho que é um assunto bacana para a gente falar daqui a pouco também, né? Já pipocou os nomes do Danilo Gentili e do Bernardinho aqui embaixo. E do próprio Marcel. Ao governo do estado aqui. Que tal, Marcel? Encara essa bronca? Cara, não sei ainda o que vou fazer ano que vem. Vamos cuidar do mandato agora, sinceramente. Agora, o cenário tá muito ruim, né? Com a perspectiva da volta do Lula também para as eleições. É um absurdo a gente ver isso. Beleza, né? É uma volta no tempo. Mas uma coisa que eu tenho dito é o fato de que o que vai nos resguardar contra um eventual presidente populista, demagogo, intervencionista, autoritário, é um Congresso atuante. Se a gente trabalhar para melhorar a qualidade da representação no nosso Congresso, aí sim a gente vai poder, independente do presidente, ter a garantia de que não vai ser cometido nenhum ato absurdo, de que ele não vai, um presidente eventualmente reformista não vai virar também presa fácil do Centrão, né? Porque é muito fácil um presidente cheio de rabo preso e que fica, enfim, fazendo mundos e fundos para resguardar seus filhos, etc., se tornar uma presa fácil do Centrão, né? Por mais que, enfim, ele teoricamente até nem quisesse fazer isso, né? Mas acaba se vendo enredado numa situação dessas. Uma coisa também que a gente estava comentando bastante, bom, estão falando aí sobre a questão do governo federal, um dos temas que a gente estava conversando entre nós agora nos últimos dias foi sobre a questão dos decretos da pandemia e também sobre intervenções do judiciário. Aliás, até fiz uma brincadeira no meu Instagram e eu recebi muitos retornos. Ontem teve, eu não sei quantos de vocês acompanham o Big Brother, né? Que é um tema super, né? Culto, mas teve a formação do paredão e formou um paredão com 3 figuras que, em tese, estão numa polêmica muito grande. E eu brinquei com esse fato nos stories e coloquei, né, quem é que vai sair. E falei dos 3, Juliette, Rodolfo e Sara, e coloquei uma quarta opção. Né, alguma liminar do judiciário vai sair antes,
suspendendo a votação. E, aliás, hoje teve uma notícia que eu acabei dando, inclusive, de novidades sobre contratação de concursos do Estado, que não foi uma derrubada de liminar, mas que também o Judiciário foi lá e interferiu no processo. E aí queria aproveitar o espaço para que o Fábio e o José pudessem comentar. Boa, tu tá falando da ação que a gente entrou. Da ação dos concursos. Isso. Na verdade, aí é um caso um pouco diferente, o Camusato, de intervenções do Judiciário, porque a gente provocou o Judiciário nesse caso, né? Porque a gente viu um descumprimento da lei, gritante descumprimento da lei de responsabilidade fiscal, e a gente provocou o Judiciário a fazer o que ele tem que fazer, que é fazer que a lei seja cumprida. E aí eles só não acataram a nossa liminar, que até talvez seja algo que seja difícil do Judiciário conceder em sede de liminar, uma suspensão de nomeações, de concursos, etc. O problema, Camusato, é quando, tu mesmo disse, né, quando o Judiciário interfere em coisas onde a lei não está sendo descumprida, onde não tem nada a ver com a atuação dele, como foi o caso lá da suspensão da cogestão. Ou também da do leilão da CE, CE, né? A privatização da CE. Exemplos não faltam, né? Então, nesse momento, nossa ação vai continuar, o debate é bem amplo aí sobre qual é o cálculo que tem que ser utilizado para limitar contratações novas. A gente acredita que o cálculo correto é o da Secretaria do Tesouro Nacional, a lei de responsabilidade fiscal diz isso, está na lei, está na Constituição, enfim, é amplo aí o debate, mas a tendência é que seja decidido pró a nossa tese, ou seja, que o Estado do Rio Grande do Sul não pode fazer concurso nesse momento de crise e dificuldade. Num dia ele aumenta imposto, no outro dia ele faz um concurso público novo, não faz sentido nenhum e é um deboche na cara da população. Pois é. Mas a gente entrou com essa ação aqui no Rio Grande do Sul, porque a gente detectou essa clara ilegalidade do governador Eduardo Leite, que é uma figura que tem gerado uma certa polêmica aí, né? Se por um lado é um governador que tem feito reformas importantes, sem sombra de dúvidas, é importante reconhecer, por outro lado, é alguém que vem fazendo uma série de atos absolutamente demagógicos e populistas. Ontem ele até publicou um artigo no Estadão. Sei que tem muita gente de fora que nos acompanha aí. O governador do estado do Rio Grande do Sul publicou um artigo no Estadão atacando aquilo que, na visão dele, é o populismo fiscal. E citando como exemplo de populismo fiscal o combate, indiretamente, né, citando a mim e o José pelo combate que a gente fez ao pacote de aumento de impostos dele. Né? Ver a distorção de conceitos que a gente chega. Ser a favor de aumento de impostos, para ele, aparentemente, é ser responsável fiscalmente. Ser contra o aumento de impostos é ser populista para ele, né? Então é uma dureza ver que no cenário atual a gente tem ele como uma das figuras mais centrais aí, né? Almejando, inclusive, ser candidato à presidência da República. Até eu ia trazer essa pauta talvez um pouco mais à frente. Eu queria oportunizar o Marcel falar sobre Senado e STF, que eu sei que bastante gente estava tocando aqui nesse ponto de insegurança jurídica, mas só abrir um parênteses aqui sobre Eduardo Leite. Nós criticamos muito, por exemplo, assim como vários médicos e epidemiologistas, quando surgiu a história de trazer pacientes de Manaus para o Rio Grande do Sul. Obviamente não só o estado do Rio Grande do Sul fez isso, o Brasil inteiro, na verdade, importou pacientes desses locais, e que estava com a P1. Aliás, vários médicos na época, epidemiologistas, não recomendavam isso pelo risco de se alastrar a pandemia, e o que efetivamente acabou acontecendo. O Brasil hoje vive um cenário de restrições praticamente generalizada por conta da P1, que se alastrou mais rapidamente do que a própria vacinação, que a gente sabe que não está num ritmo como gostaríamos, né? Então, comentar esse ponto também, que teve muita crítica nossa, né? Em Porto Alegre, hein, Camusato, aproveitando, o prefeito entrou com um pedido judicial, aliás, fez um decreto, né, diferente do decreto do Estado para o fim de semana, mas foi derrubado na Justiça. Isso, na sexta-feira, assim que saiu as medidas, né, a manutenção da bandeira preta, o prefeito Sebastião Melo editou decreto fazendo com que, como nós estamos em cogestão, o que o prefeito Melo e Ricardo Gomes fizeram foi estender o entendimento da bandeira vermelha, aumentando as faixas de horário, basicamente, não abrindo novos setores, mas sim ampliando os horários de funcionamento e dando o entendimento de funcionamento para coisas que estavam na bandeira vermelha, e que prontamente, na manhã seguinte, de manhã ainda no início da manhã, foi derrubada esse decreto também preliminar. O próprio Estado entrou contra, né? O Ministério Público já tinha avisado que entraria e não durou poucas horas isso. E até teve uma discussão sobre o prefeito ter aproveitado dessa confusão ou não, ou se o governador estava certo ou não estava. E acabou que um vídeo do vice-prefeito Ricardo Gomes circulou muito agora no dia de hoje,
né, especialmente, falando da motivação que levou a prefeitura a editar esse decreto e quais eram as convicções por trás desse decreto editado pela prefeitura, daquilo que o Ricardo e o Mello acreditam e que foi a plataforma de campanha. Eu, particularmente, gostei muito do vídeo, acho que é muito do que a defesa que nós, né, parlamentares do Novo, fazemos. Eu quero postar esse vídeo também nas minhas redes, eu recebi de manhã, e eu postei outro vídeo do Ricardo, em que ele mostra o óbvio, né, com gráficos, que os supermercados na cidade de Pelotas, onde ficaram fechados durante o final de semana, fizeram com que aumentasse as aglomerações na sexta-feira, no fim do dia, enquanto em Porto Alegre isso não aconteceu. Gente, é aquilo que a gente já está dizendo há muito tempo. E aproveitando que a gente está falando sobre essa questão de fechamento e tal, óbvio que todos nós aqui também concordamos com os epidemiologistas, aliás, é importante a gente levar em consideração sempre qual é a recomendação médica de quem entende da área, de que é preciso distanciamento social. Agora, uma coisa é distanciamento social, outra coisa são os quase lockdowns que estão sendo promovidos, né? Isso é uma pesquisa de um estudo acadêmico de Stanford, mostrando que, ao se comparar 51 regiões de 10 países diferentes, sendo que em 8 desses países houve medidas mais restritivas, e em 2 deles, Coreia do Sul e Suécia, houve medidas menos restritivas, que a curva de disseminação do vírus ela foi praticamente igual em todos os países, não teve uma variação muito grande entre os países que tiveram, e regiões, né, que tiveram políticas mais restritivas e menos restritivas. Ou seja, é importante o distanciamento social, é importante a gente ter algumas restrições. Aliás, a maior parte das restrições elas acabam sendo voluntárias, as pessoas têm medo por causa da pandemia e já automaticamente acabam se retraindo, né? Isso é algo que também já está comprovado pela ciência, para quem gosta muito de falar em ciência, eu gosto também. E, ao mesmo tempo, as medidas mais restritivas elas acabaram não sendo no ano passado, né, durante o combate à pandemia em uma série de regiões mundo afora, tão impactantes ou não tiveram nenhum impacto em comparação com as menos restritivas e, portanto, não tem mais sentido a essa altura do campeonato a gente está falando em fechar tudo, em fazer lockdown, como alguns governadores, né, prefeitos estão propondo. Pois é, mas para também a gente ter a garantia de que vai se poder voltar a uma vida mais ou menos normal com segurança, a gente precisa avançar os esforços pelas vacinas, né? Tu tens... Isso é até um tema que... Máscara também. Máscara PFF2, N95, especialmente essas, né? Usar nos transportes públicos, né? Acho que era uma coisa que seria muito mais barato para o governo e mesmo para os empresários. Todo mundo passando por dificuldades, mas para o empresário também está mais barato fazer medidas que evitem a disseminação do vírus do que fechar o seu negócio, né? Então, colocar mais transportes públicos, colocar o uso de máscara. Eu gostei muito da fala do ministro da Saúde, que apareceu há pouco no Jornal Nacional, antes da gente entrar, em que ele disse que o uso de máscara é quase tão eficiente quanto a vacinação. E é verdade. Se as pessoas utilizarem máscara e mantiverem o uso da máscara, coisa que, infelizmente, o próprio Bolsonaro ele acabou em uma série de iniciativas, eu critiquei isso, teve gente que ainda quis me criticar por isso, eu continuo criticando, acho que o Bolsonaro tinha que ter dado muito mais exemplo nesse sentido, agora está usando máscara, né? Se as pessoas passarem a usar mais máscara, mesmo que, enfim, sintam-se mal de certa forma, não é momento agora para a gente desprezar. As recomendações estão vindo justamente de quem entende da coisa. Agora, fechar tudo como está sendo feito, isso não adianta. E quanto menos a gente fizer respeito a protocolos, uso de máscaras, né, distanciamento, mais, lamentavelmente, os políticos acabam tomando essas decisões que não deveriam ser tomadas. Até sobre a situação da pandemia, para dar um panorama para o pessoal que está nos assistindo, pegando direto dos relatórios de transparência aqui do Estado e do município de Porto Alegre, o Estado teve o pico de contaminações, né, de contágios confirmados de Covid-19 no dia 2 de março, tá? Então, uma ótima notícia, né? Nós estamos deixando para trás o pico, isso de contaminados, né? E óbitos, o último dia onde nós tivemos o pico, né, foi no dia 21 de março, portanto, 8 dias atrás nós abandonamos o pico e estamos aí agora com uma tendência de decréscimo também nas internações de leitos de UTI e leitos de enfermaria. Então, ao que tudo indica, né, esses indicadores sugerem que o pior passou, né, em termos de agudez da nossa situação hospitalar e de óbitos. É claro que a gente não sabe se vai vir uma terceira onda, né, uma quarta onda, enfim, essa variante nova acabou pegando todo mundo de surpresa, mas os dados por hora indicam uma melhora no quadro geral.
E além disso, também é importante que a população não relaxe por completo, né? Perfeito. Infelizmente, ainda é muito cedo para a gente achar que pode voltar ao normal. Então, por isso é importante os esforços pela vacinação, como vocês comentaram, uso de máscaras, evitar aglomerações, etc. Infelizmente, no Brasil, lamentavelmente, a coisa fugiu do controle. Em boa parte por medidas mal aplicadas, em boa parte pelo negacionismo do presidente, mas hoje a gente paga a conta disso, lamentavelmente. Mas é importante. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente viu muito isso. No final do ano passado, teve uma queda significativa de casos, a gente não teve tantas mortes. Em 2021, a gente já teve mais mortes no Rio Grande do Sul do que teve em todo o ano de 2020. E aqui a gente viu que as pessoas, de certa maneira, pararam de se importar com a devida gravidade que tinha, né? Eu queria aproveitar que vocês estão falando disso, trazer um ponto importante. O pessoal está muito preocupado, e principalmente o pessoal do comércio está muito preocupado com o futuro das suas empresas, né, por conta desses fechamentos. E a gente tem cobrado aí o governo do estado para que faça algumas medidas um pouco mais efetivas de permitir uma sobrevivência das empresas, porque talvez o maior medo que não sei se vocês compartilham disso, mas que eu tenho é que essas empresas não voltem depois no futuro, que essas empresas fechem as suas portas e depois não volte mais. Eu fico muito, muito chateado quando vejo uma empresa que fechou. Agora voltou o comércio e tal, tu vai ir na empresa, ela está fechada, porque ela não vai, acabou de fato. Então, a nossa preocupação maior é o retorno dessas atividades. E a gente tem cobrado bastante o governo do estado para que faça algumas medidas além de simplesmente o mínimo, né, de poder permitir que as empresas trabalhem, mas algumas coisas a mais, como, por exemplo, a questão de diferimento de impostos, que a gente já conseguiu uma coisa pequena, mas ainda não foi o suficiente, permitir utilização de créditos tributários que estão acumulando, e também isenção de algumas multas, porque, infelizmente, as pessoas hoje, quando elas atrasam, as empresas, quando atrasam uma guia de ICMS, a multa continua existindo. Olha que absurdo, o governo fecha a empresa e ainda cobra a multa por atraso do ICMS. Eu acabei de publicar um vídeo aí de um empreendedor da AGV, o Juarez Meneghetti, falando sobre as multas do ICMS, sobre motivos para o governo atuar aí, sem ser simplesmente esse anúncio que foi feito agora há pouco pelo governo, que ia fazer ia dar dinheiro para as empresas, um valor muito pequeno, né, R$ 1.000 por empresa, como se isso fosse a salvação. Bom, tudo bem, ajuda, mas não é a salvação da lavoura, né? Então acho que é importante a gente trazer isso aí. Além da gente querer combater a pandemia e evitar a disseminação do vírus, a gente também tem que evitar que as empresas fechem de vez e não voltem depois desse problema todo. Foi muito importante esse movimento, que foi coordenado de toda a bancada gaúcha, né? Todos nós nos organizamos, tivemos justamente uma reunião para falar sobre o Bandeira Preta para os impostos, né, que iniciou a campanha com a hashtag aí na Assembleia. A gente já tinha na bancada de Porto Alegre apresentado também para o prefeito Melo e o Ricardo Gomes. Também o Marcel ajudou compartilhando, dando voz, aí, dando eco a esse movimento. E a gente sabe também que os outros vereadores do Novo aqui no estado apresentaram nas suas respectivas casas. Agora é esperar que isso efetivamente se traduza em ajuda. Só queria deixar a notícia também de que Porto Alegre hoje alcançou a marca de capital brasileira com o maior número de pessoas, maior percentual, proporção de pessoas vacinadas do país. Então, uma boa marca aí, mais um mérito da Secretaria de Saúde de Porto Alegre. Ótimo, que maravilha. Mas é importante lembrar, pessoal, tem gente assim falando, não, porque vacina não funciona, as pessoas ainda podem pegar a doença. Assim, a vacina não impede que se pegue a Covid-19. O que a vacina faz é levar a praticamente zero as chances de morte e de algo próximo de zero a chance de ter uma complicação relevante. Então é importante que haja um cuidado ainda. Enfim, a gente não gostaria de ter que estar vivenciando isso um ano depois, mas infelizmente uma série de circunstâncias acabaram nos trazendo aqui. Então acho que o melhor mesmo é a gente buscar ter medidas responsáveis que permitam que a gente volte ao máximo de normalidade possível o quanto antes. Dentre elas está a vacina, o uso de máscara, medidas de restrição pessoal, né? Quem puder, fique em casa. Quem precisar, claro, a gente definitivamente não é do time que fala que as pessoas têm que ser obrigadas a ficar em casa, têm que ser impedidas de trabalhar. Não é esse o nosso time. Mas a gente defende quem puder ficar em casa, que fique. Né? E que não façam, claro, aglomerações desnecessárias com pessoas que vocês não sabem por onde andam, etc., porque os indicativos dão conta de que essas são as principais formas de contaminação, além de a presença em transporte público, etc., que, como a gente estava falando aqui, pode ter as chances de contágio mitigadas pelo uso de máscaras
mais efetivas, como a N95, PFF2 e até a forma mais econômica da N95, a KN95, que se encontra aí por R$ 3 nas melhores lojas do ramo. O Fábio virou varejista de máscaras aí, é um grande anúncio. O Fred, nosso coordenador da bancada na Assembleia, virou distribuidor de máscara já. Está comprando em grandes quantidades, distribuindo pro pessoal. Eu já distribuí para um monte de gente aí também. Só para complementar aqui, foram 13,51% da população total de Porto Alegre vacinados. Então, a capital dos gaúchos, aí 200 mil pessoas já vacinadas com a primeira dose, 13,51%. Que maravilha. Meu pai vai ser vacinado essa quarta-feira, então tô bem esperançoso. Hein, Fábio, um ponto importante dessa história do Fique em Casa é que foi forçado de uma forma como se todo mundo pudesse fazer isso, né? Esse é um ponto que a gente tem que salientar aqui e registrar. Eu considero que poder ficar em casa é um privilégio de poucos, não é todo mundo que consegue fazer isso sem uma consequência, né? Então, assim, quem tem essa oportunidade, quem tem esse privilégio, tudo bem, aí se faz esse incentivo. Agora, tem gente que não tem condição nenhuma de fazer isso, né? E talvez por isso que tenha se criado tanta animosidade aí, tanto problema, porque tinha gente que via isso aí e pensava, bom, posso até ficar, mas dura pouco tempo, né? É por isso que a gente tem que ter equilíbrio nessa situação toda. A gente tem que conseguir passar por isso de uma forma equilibrada e não com esses extremos que a gente acabou vendo nessa situação toda durante todo esse momento. Não adianta nada os governantes pegarem e dizerem fique em casa e não dar condições para a pessoa subsistir em casa, né? Obviamente as pessoas não vão respeitar, elas vão ficar aqui esperando a fome chegar, vão ter que trabalhar, né? Então quem tem condições fica em casa, quem não tem, vá à luta, com cuidado, né? Com todas as medidas, né? Mas vamos lá, a gente apoia justamente isso, né? Que a gente possa ter essa razoabilidade. Quem puder, faça que nem o Pudim, fique em casa. Eu ia aproveitar o Marcel aqui para a gente falar de novo, retomar aquela questão do Senado e da Lava Toga. A STF estava em discussão antes aqui no nosso debate, a gente falou sobre insegurança jurídica e, inevitavelmente, quando a gente fala sobre insegurança jurídica, a gente fala sobre a STF. Marcel, agora com essas alterações aí na trajetória do governo Bolsonaro, né, alguns cargos mudando de ministro, o Bolsonaro dando uma indicação aí de que talvez vá para cima do STF, o que vocês imaginam? Ih, o Marcel travou. Perdemos o nosso deputado. Marcel travou. Opa, Marcel, estamos te ouvindo meio cortado. Bastante cortado, aliás, mais do que antes. Até. Não estamos conseguindo te ouvir. Eu vou aproveitar enquanto o Marcel está cortado ali para retomar a fala do Fábio, que o Fábio tinha colocado justamente a importância das eleições. Acho que estamos ouvindo melhor, Marcel. O boicote do Alexandre de Moraes, né? Está sabendo que vai ser criticado, já prontamente já provocou aí uma... Tem gente aí falando desliga o vídeo. O problema é que na live no Instagram não dá para desligar o vídeo. Então, mas assim, falando sobre a importância das eleições, pessoal, eu sei que tá todo mundo cansado, todo mundo por aqui de pandemia e tal, mas o fato é que a única forma de a gente se libertar desse nosso atual nível de... Travou. Opa, voltando. Apareceu, Marcel. Estão me ouvindo aí, não? Sim, agora sim. Te ouvimos. Acho que foi o Alexandre mesmo, não é possível. Essa internet estatal de Brasília, hein, Marcel? Não sei o que houve. Mas o Camozar tocou no ponto mais certeiro, a insegurança jurídica que o próprio STF faz. Quem deveria dar segurança jurídica num país é justamente a Suprema Corte, que decide, né, em última instância, o que é constitucional e o que não é, para deixar mais perene a interpretação das nossas leis, e o STF está fazendo exatamente o contrário, jogando fora aquilo que é o seu maior valor e refazendo decisões como essa da Lava Jato e do Lula, que já tinham sido tomadas pela primeira, pela segunda instância, já tinham sido revistas em Brasília, e agora declara suspeito, né, um juiz como Sérgio Moro, e o que acaba botando em suspeição o trabalho não só dele, mas de todos os procuradores, de todos da polícia, dos desembargadores que julgaram depois. Ou seja, um absurdo declarar que todos esses são suspeitos e que os ministros do Supremo sejam os insuspeitos, né? Para mim, isso acaba fazendo com que pareça exatamente o contrário, né? Que parciais estão sendo os juízes que estão julgando politicamente.
Mas o que fazer agora? Agora é papel do Senado avaliar os pedidos de impeachment que já estão protocolados lá. Esse é o papel que cabe ao Senado da República. Tem um pedido, inclusive, que está chegando, acho que perto de 3 milhões de assinaturas, do Caio Coppola. Eu não assisti ao vídeo dele, mas eu vi a capa do vídeo dizendo que o Pacheco parece que se comprometeu a pautar. Tomara que seja isso mesmo, porque é necessário que o Supremo, que o Senado diga se vai adiante com esse processo ou não. E eu espero que vá, porque ninguém pode estar acima da lei, né? Pois é, Marcel, isso é um fato relevante, né? O Senado é o órgão que sabatina os nossos indicados para o STF e está claro para todo mundo que não tem feito um trabalho adequado nesse processo, né? Será que não está na hora de a gente dar uma sacudida no Senado Federal também, que é para ser uma Câmara revisora, é para ser a Câmara alta do nosso Congresso Nacional, do nosso sistema republicano, mas que às vezes acaba, inclusive, sendo uma usina de péssimas ideias que acabam tendo que ser revisadas pela Câmara, né? Como aconteceu em várias oportunidades durante a legislatura. Será que a gente não está precisando mudar um pouquinho a qualidade dos nossos senadores lá? Não, com certeza. A gente precisa ter uma nova safra entrando no Senado no ano que vem. Mas, enquanto isso, é com essa que a gente precisa contar. E está contando pouco, né? A sabatina do Cássio Nunes, eu gosto de lembrar como foi. Eu estava lá no Senado assistindo, tinha mais de 30 senadores inscritos para fazer perguntas para ele, apenas 3 tinham se pronunciado até o momento em que um quarto senador pediu para que fosse aberta a votação, aberto o processo de votação. Ou seja, eles não tinham nem feito as perguntas, nem o Cássio tinha respondido, a meu ver, todas as perguntas que tinham sido feitas pelos 3 anteriores, tinham mais 27 senadores esperando para perguntar, e ia ser só pro forma, porque a votação já tinha sido aberta. Então, é um absurdo, né? A sabatina no Senado dos Estados Unidos para os futuros membros da Suprema Corte é muito mais rigorosa. Tem indicado que não chega nem até o Senado, tem indicado que é rejeitado no Senado. Isso não tem acontecido no Brasil, infelizmente. Marcel, fala um pouco da PEC do Paulo Ganimi sobre a mudança da indicação para o STF. Eu cheguei a comentar com isso no nosso grupo do WhatsApp esses dias aí, que altera a forma de indicar para o STF. Tu acha que é uma boa opção? Eu não conheço ela toda no detalhe, mas o ponto principal dela é dar 10 anos de mandato para os ministros do Supremo. Eu acho isso muito bom. Isso, e altera as indicações também, né? Não fica exclusivamente do presidente, vem alguns de carreira, vem alguns de carreira, alguns da Câmara, se não me engano, mas eu teria que olhar melhor para poder dar uma resposta para ti depois como é que faz. Mas, de fato, não é só o presidente que indica, e eu acho que é melhor porque acaba não gerando, né, todo esse círculo vicioso que nós temos hoje aqui em Brasília, que o presidente indica alguém que muitas vezes já veio também chancelado pela Câmara. O Cássio Nunes é indicado da Dilma como desembargador lá atrás e teve a bênção do Centrão para a indicação do Bolsonaro agora. Porque tu olha a situação aí do julgamento do Moro, né? O Moro como suspeito. As 2 pessoas que declararam ele suspeito foram indicadas para o STF pelo próprio Lula. Isso é uma distorção completa. Bem insuspeito isso, né? Isso Eles não muito são estranho. suspeitos. Exato. Isso é muito estranho. Aí um partido que fica no poder durante tanto tempo quanto o PT ficou, acaba que ele tem a oportunidade de indicar quase toda a Suprema Corte. E a gente sabe que hoje o STF, querendo ou não, é um poder muito relevante, muito forte, eles podem decidir os rumos do país, né? Então é algo bem preocupante, ao meu entender, essa forma de indicação para o STF. É um poder político enorme de ministros, né, ou de políticos, que é o que eles acabam virando, políticos de toga, né, que ficam até os 75 anos de idade lá. O Cássio, por exemplo, vai ficar por mais 27 anos ministro do Supremo Tribunal Federal, sem ter tido um voto, sem ter sido eleito para isso. Pois é, né? É que a forma de indicação política sabatinada pelo Senado foi algo que a gente copiou dos Estados Unidos, como muitas coisas. Só que boa parte dessas cópias dos Estados Unidos não deram certo aqui, né? Indicação ao Senado, reeleição. Eu acho que até o próprio presidencialismo é algo que não deu certo no Brasil e que precisa ser revisto. O que vocês acham disso? Mas, Fábio, antes de entrar na mudança do sistema aí, falando da sabatina, cara, a gente tem visto hoje no dia a dia da Assembleia Legislativa como que funcionam essas sabatinas, né? É uma sabatina, às vezes, de mentirinha, às vezes é só protocolar, é só para dizer que fez. Eu imagino que em Brasília seja muito parecido, né, Marcelo? Se vem um indicado para STF, provavelmente os senadores, eles já faz a sabatina ali e tal, é a prova. E é assim que é uma tá formalidade. Né? Isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim. Péssimo.
Não tem serventia nenhuma, Sabatino. Até porque o exemplo do Cássio é claro, ele não poderia nem ter chegado até aquele momento, porque ele sequer tinha um currículo íntegro, né? Uma parte das teses dele, né? E mesmo diplomas que não foram confirmados, mas uma parte das teses dele foram plagiadas, pelo menos assim foi divulgado, e não houve uma defesa que eu considerasse esclarecedora da parte dele sobre esses fatos. Então, é uma tristeza. É verdade. Mas o que vocês acham dessa... Respondendo ao Fábio, eu concordo contigo, Fábio. Concordo contigo. Eu acho que até o Juliano já botou aqui, né, de parlamentarismo. Eu acho que vai chegar a hora em que nós vamos ter que discutir esse tipo de coisa no Brasil. Não sei se hoje a gente tem uma formatação ideal para isso. Também não sei se um dia nós teremos uma formatação ideal, né? Acho que é um pouco utópico esperar para que ela chegue. Mas a gente precisa maturar isso. Acho que o Brasil já evoluiu bastante nessas discussões seja de sistema eleitoral, seja de sistema político, né? E hoje nós estamos, com certeza, muito mais à frente do que estávamos há 5 anos atrás, quando a gente ainda estava indo das ruas pedir impeachment da Dilma e não se sabia o que era parlamentarismo, não sabia direito como é que funcionava, o presidencialismo brasileiro versus americano, o que tinha de prós e contras. Enfim, algumas... O voto distrital, né? O sistema distrital de votação e tudo isso. Acho que o Novo ajudou a romper alguns paradigmas de não usar fundo eleitoral e contestar também fundo eleitoral, fundo partidário, também era algo que passava como verdade inquestionável na política brasileira, enfim. Eu acho que tem muita gente que vê isso tudo e fica pessimista, né? Mas acho que é importante a gente ter senso de proporção. E até a Leite Preto pergunta assim, aqui, que se a gente vê alguma chance de melhorar a Câmara e o Senado nas próximas eleições, tenho certeza disso, eu não tenho a menor dúvida de que a gente tem uma chance imensa e concreta. A gente nunca teve tantos quadros tão qualificados, dispostos a serem candidatos e aptos a isso, né? Até o Calil Zatar, nosso amigo aqui, presidente do Novo de Joinville, é ele, né? Tá aí, é ele mesmo. É o Calil, né? Um abraço pro Calil aqui. Também um abraço pro Kleber, que estava aí antes, Kleber Capelletti. Tava falando antes que futuros deputados federais, a gente ainda está discutindo aí o que cada um vai fazer em 2022, mas o fato é que Brasil afora, a gente nunca teve tanta gente boa, disposta, apta e preparada para encarar esses desafios. Então, sim, eu pelo menos sou muito otimista em relação ao futuro, às próximas eleições, mas claro, a população precisa fazer por onde, cada um de nós precisa fazer por onde, precisa fazer sua parte, precisa se envolver, precisa levar os nomes dos candidatos do seu estado para as pessoas ao seu redor, colegas de trabalho, amigos, etc. Só assim a gente vai fazer a mudança mesmo. E comentar que o nosso processo seletivo está aberto, né, Fábio? Se tiver gente interessada em agora concorrer... tem novo nome, né, Giuseppe? O processo seletivo do nome tem novo nome agora. Como é um processo integrado de formação e seleção, ele é processo de seleção e formação. Legal. Não sei qual é a ordem, mas é muito bacana isso. O fato deles estarem fazendo um processo integrado e ao mesmo tempo que eles vão formando os pré-candidatos, eles vão já selecionando também, já separando o joio do trigo, separando os homens dos guri ali e tal, essa história toda. Então, estou bem confiante com o trabalho do Novo aí, Brasil afora, especificamente aqui no Rio Grande do Sul. É legal aproveitar que a gente está junto com o Marcel, que tem seguidores do Brasil inteiro, para falar sobre isso. Acho que é importante. Quem tiver interesse em buscar mais informações e se inscrever, porventura, é só entrar no site do Novo, né? novo.org.br e fazer a sua inscrição. Exatamente. Acho que é uma boa oportunidade para quem quer conhecer mais sobre política e não necessariamente concorrer. Eu tive com uma turma de formandos, né, desse processo de seleção e formação, portanto, no sábado, e tinha participantes lá que não vão concorrer. Eles querem só aprender mais sobre política ou ajudar algum candidato. Então, é uma boa oportunidade que o Novo está abrindo para você que quer conhecer um pouco mais, aprender mais, né? E sair de muita discussão estéril, né, das redes sociais e partir para uma formação mesmo. Então, acho algo muito bom que o Novo está fazendo e a gente está aqui para ajudar, para divulgar também. Fiquei contente com essa decisão do partido. Que mais, pessoal? Vamos fazer embalando, né? Que a gente está chegando aqui, embalando. A gente combinou de fazer por volta de 40 minutos, então eu acho que podendo ir encaminhando. Não sei se querem abordar mais um tema que a gente não tinha falado ainda. Acho que é isso aí, cara. Acho que já tá bom, 40 minutos. Eu tenho 5% de bateria, então ainda tenho tempo. Então vamos... Já dá teu tchau aí então, Marcelo. Não, tô bem, pessoal.
De novo, essa semana vai ser uma semana bastante tensa aqui em Brasília. Já começou bem ou mal. Alguém perguntou se a gente vai comentar aí sobre a troca dos ministros. A gente falou no início da live, então dá uma olhadinha lá no início, se é que deu para ouvir tudo, porque deu umas cortadas. Mas o fato é que já começou bastante tensa e vai ter mais tensão aí pela frente, porque a gente está pressionando o presidente a fazer um veto, ou vários, né, na nova lei do orçamento, na lei que foi aprovada semana passada, que é uma calamidade para o Brasil. Foram cortadas despesas obrigatórias com aposentadoria, com auxílio-desemprego, com abono salarial, para pagar emendas parlamentares de deputado ao longo deste ano para obras eleitorais. Então, total absurdo. Né? Não se pode cortar despesa obrigatória, muito menos para isso, para passar para emenda de relator impositiva. E se o orçamento for sancionado do jeito como foi aprovado, vai fatalmente furar o teto. Então é importante vocês continuarem acompanhando as notícias. A gente está saindo direto nos principais noticiários, hoje de manhã de novo, ao longo do dia. E é importante que o presidente da República vete esses trechos. A gente mandou uma carta para o Paulo Guedes pedindo isso, nós, a bancada do Novo, e mais parlamentares de outros 10 partidos. Então a gente precisa de todo o apoio, toda a pressão aí para que isso aconteça, para não faltar recursos para as áreas em que realmente não pode. Aposentadoria, auxílio-desemprego, ainda mais no meio da pandemia. Então, obrigado, se o pessoal. Bolsonaro não vetar, Marcelo? Quê? Se o Bolsonaro sancionar, o que acontece? Pois primeiro que é um orçamento inexequível, né? Na prática, não tem como cumprir. Segundo, ele provavelmente vai ter que mandar outros PLNs para consertar isso depois, se não for sancionado. Existe uma discussão até sobre eventual crime de responsabilidade, se botar em prática esse orçamento da forma como foi aprovado. Então, ele fatalmente vai ter que fazer alterações no futuro. Então, é um pouco incógnito, Fábio, porque nunca foi feito um orçamento do jeito como foi feito, nas coxas, na semana passada. Um projeto que tinha sido apresentado no domingo, com o qual nós, o Novo, tínhamos concordância, na quinta-feira, às 10 da manhã, no dia da votação, a sessão começava às 3 da tarde, 3 ou 4, acho que 3 da tarde, na quinta-feira, às 10 da manhã, aparece outro relatório com essas mudanças. Então, quer dizer, é algo que a gente é algo inédito que foi feito, e inédito no mau sentido. Mas então tá, pessoal, um abraço a todos, fica aqui minha despedida, e vamos acompanhando ao longo dessa semana aqui nosso trabalho em Brasília também. Valeu, Marcelo. Um abraço. Boa noite aí, pessoal. Obrigado a todos que acompanharam. Tamo junto. Qualquer coisa, chamem aí. Contem conosco, contem com o Novo. Valeu? Vamos lá. Boa noite, boa semana para todo mundo. Valeu, boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.